Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande alegria começar hoje o programa Visão e Ação 3.0, que estreia sempre às terças-feiras às 10 da noite na TVC, canal 6 de Nova Friburgo, e a partir de quarta-feira disponível também no YouTube. Estamos recebendo hoje o professor, educador, profissional com vasta experiência na área educacional, pessoa que tem contribuído para grandes reflexões em nossa cidade, professor Ricardo Lengruber. Lengruber, agradecer a sua participação, a gentileza de você estar com a gente. Olá, Marcelo, eu que agradeço a gentileza do convite, a honra de estar aqui no seu programa, na TBC, com essa equipe maravilhosa. E um prazer falar com você sobre educação, sobre sociedade, enfim, sobre esse nosso tempo. Tempos que são extremamente complexos, imprevisíveis, e eu tenho certeza que a temática de hoje, como tornar o ensino mais atraente, principalmente para os jovens, e aqui a gente pode ampliar um pouquinho, né, os jovens de todas as idades, tenho certeza que vai agregar muito valor à nossa comunidade. Ricardo, todo mundo te vê na rádio, né, quer dizer, te assiste, te ouve na rádio, te assiste na televisão, você está sempre participando aí dos debates, mas não sei se você teve a oportunidade de falar um pouquinho da sua trajetória. Acho que seria bacana aí as pessoas conhecerem um pouco mais a trajetória acadêmica, a trajetória profissional do professor Ricardo Lengruber. Bom, Marcelo, eu tenho formação acadêmica na área de filosofia, na área de teologia, porque minha família é participante da Igreja Metodista, uma igreja histórica de origem inglesa. Eu tive a oportunidade de estudar teologia, ciências da religião nessa instituição. Depois eu segui nessa área nos cursos de pós-graduação, tanto no mestrado e mais para frente um pouco no doutorado, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Uma grande universidade. É uma excelente casa e, por incrível que pareça, a despeito das diferenças religiosas, denominacionais, foi uma casa que sempre me acolheu, a mim e a outros muitos colegas de outras tradições religiosas, me acolheu muito bem. Passei mais de 10 anos da minha vida estudando lá, tanto no mestrado e depois no doutorado. Tive excelentes professores, professoras, e concluí meu doutoramento em 2007. Né? Foi um período muito tumultuado por conta do nascimento dos filhos, que faz com que a gente tenha outras prioridades naturais na vida. Tive alguns problemas de saúde e, ao final, o meu orientador, o professor Buzon, que inclusive era um amante de Nova Friburgo, um admirador da cidade, embora tenha nascido no norte do país, tenha passado parte da vida, mais de 20 anos, entre Itália e Alemanha, estudando e lecionando. Quando voltou para o Brasil, comprou aqui em Friburgo um apartamento, nós estreitamos laços. Eu brinco que Nova Friburgo foi durante muito tempo uma espécie de reduto das duas maiores autoridades em história da antiguidade. O professor Ciro Flammarion Cardoso, da Universidade Federal Fluminense, que morava aqui na Praça Getúlio Vargas, e o professor Buzon, que morava ali naquela praça da Village, que eu me esqueci o nome, ali perto do Colégio Santo Inês. Além disso, da área de teologia, ciências da religião, filosofia, eu estudei história na Faculdade de Santa Doroteia e atuo desde então no ensino superior, como professor de filosofia, professor de história e professor de teologia, que é a minha grande paixão, digamos assim, na vida. Minha família dirige o Educandário Miosotis, eu participo da condução do trabalho da escola, especialmente na área administrativa. Tive a oportunidade de trabalhar na administração pública durante um período na Secretaria de Educação, sucedendo inclusive a você quando esteve lá em 2011, eu estive em 2012, e foi um momento de muito aprendizado na minha vida. Aprendizado, a gente tirar, digamos assim, da teoria todas as coisas que a gente conhece e pensa que sabe sobre alguma coisa e ver a vida efetivamente como ela é. Muito bom. Uma grande experiência, uma grande formação e grandes contribuições oferecidas. A gente falava um pouquinho antes do programa, né, professor, sobre esse grande choque, esse paradoxo que existe hoje no processo educacional. Há autores que dizem que nós temos hoje escolas com padrão do século XIX, professores formados e forjados no século XX, para alunos do século XXI. Como você vê e de que forma se pode integrar essas diferenças tão grandes em prol de uma superação do processo educacional com vistas à formação plena do indivíduo? A gente vê, além de uma série de outras questões, né, que hoje permeiam o processo educacional, mas existe esse detalhe que eu acho muito importante. Sem dúvida.
Me permita, Marcelo, concordar com você, discordando um pouquinho. E eu explico. Concordo porque, de fato, é isso. Nós temos um tempo, que é o nosso tempo, e que ele tem algumas exigências completamente diferentes de outros tempos, né? E mais do que isso, essas exigências, elas estão em permanente transformação e uma transformação muito acelerada. Se a gente imaginar, vamos passar daquilo que é matéria-prima da educação, que é informação. A quantidade de informações que um indivíduo do século XIX tinha por dia, por mês, por ano, era infinitamente menor do que aquela que nós temos hoje. Basta abrir o computador, um smartphone, que a gente é verdadeiramente bombardeado por informação e contra-informação o tempo todo. Por que eu discordo? Primeiro, porque a escola, ela é sim ainda estruturada nos moldes do século XIX, ou até antes. A escola nasceu lá na Idade Média e eu brinco que se uma pessoa da Idade Média pudesse renascer hoje, ela praticamente se sentiria em casa, dentro de uma escola ou dentro de uma igreja, né? Não mudou muita coisa. Mas, em essência, a escola precisa ter esse papel, o papel de conservar tradições, conservar conhecimento e, acima de tudo, fazer as modificações de modo que essas modificações não impactem no prejuízo do conhecimento, da construção do saber e assim por diante. Então, a escola tem um papel conservador positivo nesse aspecto. Agora, óbvio, ela precisa se transformar, se adequar a essa nossa realidade. A pergunta que eu faço apenas é a seguinte: de fato nós temos estudantes do século XXI? Ou seja, nós efetivamente sabemos o que é o tal século XXI? Qual é o tipo de conhecimento que nós estamos perseguindo? Se esse bombardeio todo a que nos referimos há pouco de informação, se ele existe, como é que nós vamos lidar com ele? Em outras palavras, espremendo bastante, nós temos conhecimento significativo ao final de todo esse processo. Então, o que eu percebo é que nós estamos num momento de transição. Nós sabemos aonde nós estávamos e sabemos que precisamos mudar, mas nós ainda não sabemos com clareza para onde a gente quer caminhar. E por isso, essa transição é tão dificultada, porque a gente ainda está embaixo da tempestade e não consegue enxergar para além das nuvens, né, que estão aí nos atrapalhando a visão. Então eu penso um pouco nisso. O desafio dos tais professores do século XX é exatamente esse: tentar compreender esse momento que a gente vive e construir o caminho. É um ditado que eu não sei repetir muito bem, mas que diz mais ou menos assim: a gente está caminhando, mas não existe o caminho. E a gente está fazendo esse caminho ao caminhar. Muito interessante, uma análise, sem dúvida, que fundamenta, eu tenho certeza, o restante do nosso programa. E à medida que você falava, Ricardo, eu me recordei aqui de alguns temas que têm sido, inclusive, abordados no processo educacional e até no processo comunicacional, né? Quando você fala de uma quantidade muito grande de informação, muitas vezes ela vem também trazendo a superficialidade, você não vê o aprofundamento. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, o que hoje muitos autores chamam de pós-verdade, né? Alguma coisa que seja verdadeira, mas em volta desse tema que é verdadeiro, uma série de outras informações que muitas vezes não condizem com a realidade. Como trabalhar com essas questões? Pois é. Agora, isso não é novo. Isso hoje está aparecendo com muita clareza porque um número muito grande de pessoas tem acesso à informação imediata. Então, esse primeiro aspecto que você trata é completamente verdadeiro, a questão da superficialidade. Quanto mais se sabe, menos se sabe sobre um determinado ponto. É bom, tem o seu lado positivo, porque a gente precisa ter um conhecimento mais abrangente da realidade. A história do especialista que sabe tudo sobre um único ponto e nada sobre o restante não é a mais adequada. A gente precisa tentar equilibrar isso. Agora, quanto à pós-verdade, eu me recordo lá dos gregos antigos do tal do sofisma, né? Aquele camarada que ganhava as discussões porque ele tinha uma boa oratória, ele persuadia e ele conseguia convencer as pessoas muito mais pelo discurso do que propriamente pelo conhecimento. Ele juntava determinadas informações verdadeiras, mas a forma como ele congregava essas informações e a forma como ele raciocinava não era necessariamente a mais certa.
não precisa ir longe, né, Marcelo? A gente liga a televisão e assiste, por exemplo, determinados comunicadores, determinados políticos, né, determinadas lideranças em várias áreas, né, na nossa sociedade, e é exatamente isso que elas fazem. Uma expressão midiática muito forte e que não tem tanto compromisso assim com a verdade. Sem né? dúvida. Sem dúvida. Professor Ricardo, agradecer aí pelo primeiro bloco. Acho que a gente começou com o pé direito. Pedir aqui a sua atenção, a sua permanência na continuidade aqui da assistência do nosso programa. Daqui a pouquinho nós retornamos com o segundo bloco do programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje o professor Ricardo Lengruber. Já retornamos. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do chopp Brahma na caneca 0 grau, pertinho de você, no Vilisal Center, em frente à Praça Dermeval Barbosa Moreira. Churrasquinho gourmet, restaurante e churrascaria. Pensando em viajar nas férias com sua família, mas preocupado com a segurança de sua casa? A Betalarme tem a solução. Locação de equipamentos de segurança eletrônica. Betalarme, segurança eletrônica. Venha conhecer a nova loja da Estilo Woman. Aqui você encontra casacos, roupas, bolsas e acessórios, além de uma grande variedade de marcas de calçados. Se vista com estilo da cabeça aos pés. Ofertas para você escolher e curtir. Parcelamos suas compras no crediário próprio em até 6 vezes sem juros e sem entrada. E também nos cartões em até 10 vezes sem juros. Vai ficar fora dessa? Não, né? Corre para Estilo Woman. Kadima Shopping 17, Centro. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos, através de um ensino personalizado para um melhor aproveitamento. O Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer. Aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Rua Euclides da Cunha, número 20, Brownies, 2523-3172. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emil Cleff, 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Retornamos com o programa Visão e Ação 3.0, recebendo hoje o professor Ricardo Lengruber. Lembrando sempre que a nossa estreia acontece às terças-feiras, às 10 da noite, e a partir de quarta-feira o programa está disponível também no canal da TVC no YouTube. Nosso WhatsApp 999175577 e o nosso e-mail marceloverli@hotmail.com para que você possa encaminhar sugestões de pautas, e temos já incorporado ao nosso programa várias das sugestões que têm sido encaminhadas. Professor Ricardo, muitas vezes a gente ouve falar que a aplicação da tecnologia no processo educacional contribuirá por si só para avanços, para um salto de qualidade. Você, como professor, como estudioso da área e também como gestor de uma unidade educacional privada que prima pela qualidade, pela excelência, qual a sua visão a respeito desse tema? Olha, Marcelo, não há dúvida que tecnologia, especialmente tecnologia de ponta na atualidade, é importante para qualquer tipo de atividade humana.
É inimaginável, por exemplo, que você vá fazer uma cirurgia ou que você vá fazer alguma viagem, por exemplo, e você não conte com equipamentos de ponta. Isso garante segurança, garante eficiência, garante, enfim, tranquilidade para o usuário daquilo. Não é diferente com relação à educação. Mas é importante que a gente não perca de vista que tecnologia e os meios tecnológicos, computadores, tablets, a própria internet, o smartphone, todos os estudantes praticamente hoje têm um telefone com acesso à internet nas mãos, com câmera, com gravador, com acesso à rede social, enfim, um mundo que muitas vezes a escola inimaginou que pudesse acontecer. Mas tudo isso é meio, tudo isso é ferramenta. Isso não é a finalidade, isso é meio para se alcançar uma finalidade. Então, se a escola, e eu quando me refiro à escola, me refiro aos sistemas educacionais como um todo, tem clareza de onde querem chegar, né, de quais são os seus objetivos com aqueles mecanismos, ok, esse é o caminho. Agora, se não se tem, é possível que se perca nos meios. E aí a lição é a lição da velha didática antiga, do velho planejamento pedagógico antigo. Se cria um planejamento, se utilizam recursos para se atingir uma determinada finalidade. A pergunta que o professor precisa fazer todo dia é: onde eu quero chegar? E se onde quer chegar está claro, fica claro então que recurso pode ser utilizado, ou melhor, com os recursos que há, o que fazer para chegar àquele objetivo. Você imagine hoje, por exemplo, um professor de educação artística, não é? Com alunos com uma câmera fotográfica de boa qualidade nas mãos. Uma câmera que também faz filmes e que podem ser editados facilmente pelos estudantes. Imagine quanta criatividade, ou pelo menos quanta inspiração daquela ferramenta hoje simples e acessível praticamente a todo mundo é possível se trabalhar. Então, no fundo, é preciso saber aonde quer chegar, e a tecnologia como ferramenta. Verdade. E na sua avaliação, esses modelos tecnológicos, sistemas, equipamentos, eles substituirão o professor? Eu acredito que a figura do professor, enquanto profissional, eu acredito que, pelo menos no horizonte aí de médio prazo, eu acredito que não substitui. Por um simples fato: mais importante do que o trabalho do professor de aplicar uma prova, corrigir um exercício, expor a aula, mais importante do que isso, são dois elementos que eu chamo de inteligência e criatividade. Você está fazendo um doutorado e certamente você está tendo experiências com profissionais que, se fossem com outros profissionais, essas experiências seriam diferentes. A pessoa, o ser humano, faz a diferença nesse aspecto. Não significa que esse ser humano precisa estar presencialmente diante de você o tempo todo. Você pode tê-lo através de um livro digital, através de uma teleaula, né? Porque são meios, são ferramentas de trabalho. Então eu não acredito na substituição, mas acredito que as tecnologias elas vão democratizar o acesso e com qualidade para pessoas que em outras situações não teriam esse acesso. O Brasil tem um problema gravíssimo de interiorização, por exemplo, da educação. As universidades públicas nunca tiveram uma vida muito fácil, agora estão passando por um momento... Talvez um dos piores momentos da sua história. Piores momentos. Hoje, enquanto nós estamos gravando esse programa, pela manhã eu li uma nota do CNPq, de pesquisa, dizendo que o país, pela primeira vez, teve interrompida a concessão de bolsas de estudos para pesquisadores. Nem em momentos em que crises econômicas houve, até mais graves, e com governos de matizes ideológicos distintos, governos mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, independente disso, nunca houve interrupção, e nesse momento está havendo. Eu, particularmente, acredito que as tecnologias facilitarão a educação à distância. Agora, o desafio nesse momento é incrementar a qualidade. Sem dúvida. Principalmente no ensino fundamental, se conseguiu praticamente universalizar. Nós temos um problema muito sério ainda de evasão no ensino médio. Sim. E como você mesmo disse, no ensino superior não houve ainda a amplitude necessária. Eu me recordo quando fiz a minha graduação, o Brasil possuía à época cerca de 3% da população matriculada no ensino superior. A última estatística que tive acesso a esse respeito sinalizava em torno de 13% a 15%. E os países mais desenvolvidos têm
índices superiores a 40%. Então nós avançamos, mas agora nós vivemos um momento de estagnação e de muita preocupação, o que me parece ser, mais do que um problema pontual, um projeto voltado aí à desestruturação das universidades públicas, lamentavelmente. Professor Ricardo, no sentido da educação para a cidadania, para a democracia, o espaço escolar também deve servir para contribuir para o amadurecimento de crianças, adolescentes, jovens, no sentido de se tornarem cidadãos mais participantes, mais conscientes, para que a gente consiga, ainda que seja a médio e longo prazo, reverter esse quadro tão delicado que nós temos hoje na política nacional? Ótimo, Marcelo, você tocar nesse ponto, porque eu acho que tem continuidade com o que a gente vinha conversando. Se a gente tem acesso à informação por muitos meios, a escola perdeu o monopólio que durante muito tempo teve de ser a porta de acesso, né, a janela para o mundo, para informações que não se tinha dentro de casa, que não se tinha nas ruas. Então a escola, o professor, os livros, o currículo escolar, era ele a ponte para a informação e, consequentemente, para o conhecimento. Hoje não. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar, com acesso à internet, ela tem informação sobre o que ela quiser. Aliás, isso é um hábito que os meus filhos têm, que às vezes eu me pego, é verdade, eu podia ter feito isso. O que é isso? Eu não sei, eu tenho que pesquisar. Ele imediatamente pesquisa, porque isso já está... alguém já disse que as crianças, os nossos filhos, eles são digitais nativos, eles já nasceram, né? Nós somos imigrantes, isso. Nós estamos indo nessa direção. Mas o fato é que a escola, portanto, ela não perde o seu papel na medida em que ela entende que a formação de uma pessoa não é apenas uma formação de natureza intelectual, acadêmica, profissional para o trabalho. É tudo isso, mas ela é também uma formação da pessoa. E a pessoa, ela precisa ter saúde emocional, ela precisa ter equilíbrio como indivíduo, como existência, mas ela está numa sociedade, quer dizer, ela dialoga com os outros, ela está o tempo todo em contato, em conflito, em tensão, em comunhão, ou seja, há essas tensões e distensões o tempo todo. A escola precisa resgatar isso, precisa resgatar o grêmio estudantil, precisa resgatar o diretório acadêmico, precisa resgatar os espaços de participação da garotada, de decisão colegiada, precisa resgatar uma avaliação permanente dentro das instituições, em que estudantes sejam ouvidos, profissionais sejam ouvidos, tanto na educação pública quanto na educação privada. Nesse aspecto, inclusive, a escola pública é muito mais democrática, com todos os problemas, do que a escola particular, pela própria natureza da operação. Mas é preciso se resgatar isso. E aí eu chamaria isso de educação para a cidadania, de educação política. Política é uma palavra que ganhou uma conotação tão negativa por conta das notícias e tudo mais. Mas a pergunta é, a quem interessa criminalizar a política, né? Indivíduos que cometem crimes devem ser responsabilizados pelos seus crimes, em quaisquer instâncias. Mas a política, como forma da sociedade se organizar e fazer avançar os direitos da coletividade, essa precisa ser, mais do que ensinada, ela precisa ser experimentada a partir das escolas, porque senão nós não teremos lideranças. A gente fala o tempo todo que no Brasil, quem que você vai votar em 2018? Ninguém sabe. Nós não temos perspectiva nenhuma. Por quê? Porque faltam lideranças. E acho que as escolas, as universidades, têm uma dose de responsabilidade nisso. Sem dúvida nenhuma, professor. Vamos então encerrar agora o segundo bloco, pedindo para que você permaneça, porque daqui a pouquinho a gente tem mais informações de grande qualidade aqui com o professor Ricardo Lengruber nesse debate super bacana no programa Visão e Ação 3.0 dessa semana. Já retornamos. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água, porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Ficam muito
feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Freguês, hoje eu tive certeza que sou o barbeiro número 1 de Nova Friburgo. Ah, é? Por quê? Vindo pra cá, entrei numa rua onde todos os carros vinham na minha direção. E aí? E todos que passavam olhavam pra mim, levantavam o dedo e gritavam: barbeiro, barbeiro! Tá na hora de renovar seu exame de vista, trocar as lentes e a armação dos seus óculos. Nas Óticas Vista Preciosa você faz tudo isso rápido e muito mais em conta. Óticas Vista Preciosa, as óticas do Serjão. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caderno. No Miosotes tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular. Tem contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde. E muito espaço para brincar. Miosotes. Educação muito além da fórmula. Agora estamos aqui, na seção de decoração do Bazar Opção, onde você vai encontrar todas as novidades para decorar a sua casa, não é, Emily? Exatamente. Você gosta de decoração, de tendência e moda? É exatamente aqui que você vai encontrar as peças mais bonitas para decorar o seu ambiente em casa. Temos aqui peças de azulejo português, que está muito em tendência. Temos peças em cores fortes, como os laranja, amarelo, vermelho. Enfim, você pode vir aqui e conferir. E agora trouxemos uma novidade. Essa semana nós viemos de uma feira de decoração e trouxemos aqui para o Bazar Opção as peças cromadas e os kits de lavabo. São lindas bandejas espelhadas com o kit de lavabo em cima. Fica lindo o seu toalete e tudo mais. Vem aqui no Bazar Opção para conferir. É isso aí, né? Já deixou a deixa aí da seção de decoração, mas não podemos de falar na nossa seção de utilidade, que você vai encontrar de tudo para equipar a sua casa, então não deixe de vir aqui para o Bazar Opção. Vamos parcelar tudo em 3 vezes sem juro. Então venha conhecer a nossa loja, vem pra cá conhecer essas novidades. Vem pra cá, Bazar Opção. Freenet, sua internet banda larga. Navegue com velocidade. Planos de 5 mega por R$ 44,90. 10 mega, R$ 59,90. 15 mega, R$ 69,90. 20 mega por R$ 84,90. E o novo plano de 25 mega por apenas R$ 99,90 por mês. Você tem mais velocidade para baixar músicas, vídeos e também jogar online. Assine já 2519-8500. Retornamos com o programa Visão em Ação 3.0, recebendo essa semana o professor Ricardo Lengruber. Professor Ricardo, muitos educadores e até mesmo estudiosos do processo educacional dizem que mais do que aprender o conteúdo imediato, é importante, nesse momento que nós vivemos, aprender a desaprender para reaprender continuamente e em novas bases, e aquilo que muitas vezes vai fazer a diferença no futuro. Um outro dado, alguns estudiosos apontam que as carreiras mais bem-sucedidas daqui a 10, 15 anos ainda não foram criadas no momento atual. Qual a sua reflexão sobre isso? Pois é, essa história de a gente aprender permanentemente, ela é um pouco diferente da ideia que se tem de que significa apenas acumular conhecimento, como se fosse uma parede que você vai colocando um tijolo em cima do outro. Na verdade, o conhecimento, desde sempre, ele é revolucionário, ou seja, ele vai evoluindo numa determinada direção. E há um determinado momento em que é preciso jogar aquilo no chão, jogar a parede no chão para construir uma nova edificação. Nesse sentido que não é apenas evolução, há uma revolução permanente. Se a gente pegar alguns exemplos clássicos, por exemplo, na área da física, tudo que o Newton estudou e desenvolveu e nós continuamos aprendendo, inclusive, muito da física que se sabe é uma física de Newton. Mas no início do século XX, um outro físico, o Albert Einstein,
ele fez uma série de revoluções na física de Newton, porque aqueles modelos, aquelas formas de compreender o mundo de Newton, apesar de fantásticas, criativas, absolutamente geniais e que são necessárias em determinados contextos ainda hoje, na área da mecânica, na área da ótica, termodinâmica, etc, etc, apesar de tudo isso, elas precisavam de um novo olhar sobre planetas, sobre estrelas, sobre o espaço e que deu condições, inclusive, de décadas mais à frente, o homem pisar na Lua, nós fazermos satélites, nós termos uma série de questões que não eram possíveis até então. O conhecimento é revolucionário. Aprender é aprender permanentemente e aprender a desaprender eventualmente. Eu acho que esse é um legado que a escola precisa deixar para seus estudantes. Não aquilo que ele aprendeu na escola durante o período que por lá passou, mas como ele consegue aprender mesmo depois, no seu processo de profissionalização, no seu trabalho, na sua vida, durante toda a sua caminhada. É verdade, nós teremos, eu acredito, nas próximas décadas, problemas relacionados ao emprego, porque parece que os computadores, os robôs, os mecanismos de inteligência artificial vão substituir o ser humano, a força de trabalho em determinadas ações que hoje são feitas por seres humanos. Só me permita usar aqui um exemplo. Li esses dias um artigo sobre a ética dos robôs. Ok que daqui a pouco o Google, mais a Tesla, a GM vão colocar nas ruas, há uma previsão para 2018, carros autodirigíveis. Ok, mas como eles farão escolhas, por exemplo, no momento de um eventual acidente? Quem atropelar? Não é? Atropelar um homem, atropelar uma mulher, atropelar uma criança, bater num ônibus, ou enfim. Essas são decisões que são decisões éticas, são decisões humanas, né? Como toda decisão ética. Como é que a gente ensina isso para um robô? É um desafio que nós temos diante de nós. Então, eu não vou precisar mais do profissional motorista, mas eu vou precisar de profissionais que pensem, por exemplo, sobre filosofia, sobre ética, para ajudar na construção de programas de inteligência artificial e tudo mais. E mais importante do que isso, professor, nós vamos precisar construir uma sociedade que pense com categorias diferentes, porque as pessoas tenderão a trabalhar menos, mas precisarão de mais recursos para terem qualidade de vida nesse mundo que tem telefone, que tem TV a cabo, que tem transporte caro, que tem alimentação cara e tudo mais. Ou seja, nós vamos precisar remodelar, inclusive, as relações de trabalho. Quando você fala em revolução, fala da Google, eu li também essa semana sobre o computador quântico que está sendo desenvolvido e que hoje a gente ainda trabalha numa tecnologia de informática baseada em bits. E eles já trabalham em qubits, ou seja, pode ser ainda mais revolucionário o que está vindo por aí. Sem dúvida. A velocidade, na verdade, com que as tecnologias de informática avançam é impressionante. Eu me recordo que eu comprei o meu computador em sociedade com um amigo há mais de 20 anos e ele tinha um HD, eu sempre conto isso para meus alunos, à época, escandalosamente grande. E ele tinha 40 megabytes, né? Ou seja, 40 megas eu não sei nem dizer o que é isso hoje, mas seguramente é muito menos que um aplicativo no celular, né? Então, isso em termos de quantidade, sem falar em velocidade, em performance. Você acabou entrando um pouquinho nesse tema do emprego, né? E a gente se preocupa muito porque hoje nós vivemos um momento no nosso país que ainda não está tão modernizado tecnologicamente como outras nações. A gente vê já a Alemanha falando sobre a indústria 4.0, fazendo investimentos maciços, os próprios Estados Unidos, a China, outros países. E aqui a gente ainda engatinhando aí no modelo 2.0, 3.0 e ainda assim temos aí praticamente 14 milhões de desempregados. Que a educação, qual o papel que o processo educacional pode desenvolver para assegurar a médio e longo prazo uma condição de empregabilidade ou um outro conceito que tem sido trabalhado nos últimos tempos, trabalhabilidade, porque também há distinções entre o emprego e o trabalho. Sim. Olha, eu particularmente penso que se nós construirmos e continuarmos a construir uma escola cujo sinônimo de qualidade é simplesmente a empregabilidade, a tendência
é que a gente reproduza a sociedade tal como ela está. Ou seja, a escola prepara trabalhadores e trabalhadoras para se encaixarem nos postos de trabalho que hoje existem. Mas há uma crise nesses postos de trabalho, há uma reformulação do modelo do trabalho na sociedade global. Você deu o exemplo de países da Europa, países escandinavos, por exemplo, já tem cada vez jornadas de trabalho mais reduzidas com salários mais altos, não é? Por quê? Porque há uma inversão, digamos assim, dos valores dessa sociedade. As pessoas precisam trabalhar um pouco menos para desfrutarem mais da vida, cuidarem da família, enfim, e se realizarem pessoalmente. Mas como há muita tecnologia no trabalho, o resultado desse trabalho, o valor agregado dele é muito mais alto. Então, naturalmente, que a lucratividade disso também é mais alta e precisa ser partilhada de forma social mais justa, mais equânime. Então, eu acho que esse é o ponto em que a escola pode contribuir. Não simplesmente preparar para o trabalho, mas ajudar as pessoas a construir uma nova visão sobre o que é o trabalho e isso, de alguma forma, impregnar a sociedade de forma positiva. Nós temos 14 milhões de desempregados, mas nós temos, e você sabe bem disso, pessoas trabalhando ainda em situação análoga à escravidão. Nós temos pessoas trabalhando em situações, você falou de 2.0, 3.0, eu não sei se isso existe, mas deve ter gente trabalhando no tal do 1.0, ou seja, cuja única ferramenta de trabalho são suas próprias mãos. Né? Um trabalho que não demanda inteligência, não porque elas não tenham, mas porque elas são meio que consideradas simplesmente como ferramentas. Então é isso, mais importante do que preparar para fazer essa ou aquela tarefa, porque daqui a 5 anos, 10 anos, essa tarefa vai ter mudado o seu formato, seguramente. É mudar a visão como a gente olha para essa realidade. Muito bom, professor. Excelente reflexão. Queria que você aproveitasse esse finalzinho do nosso programa, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor àqueles que nos acompanharem, um debate em alto nível com o professor Ricardo Lengruber, para deixar aqui a sua mensagem final, tanto para educadores quanto para estudantes, de que forma nós podemos tornar o ensino mais atraente, mais propositivo e que possa gerar resultados ainda melhores. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por essa oportunidade. E eu diria que tão importante quanto tudo que a gente aprende na escola, nós falamos sobre conhecimento, sobre tecnologia, falamos sobre cidadania, tão importante quanto tudo isso é o elemento da afetividade. Nós aprendemos não simplesmente por causa daquilo que aprendemos, mas por causa de com quem nós experimentamos a experiência do aprendizado. O professor, a professora. Por isso que é importante que nós, educadores, que estamos dentro das salas de aula, que estamos, enfim, na lida difícil das escolas, especialmente nesse cenário tão ruim pelo qual nós passamos, é importante que a gente ainda alimente essa chama de esperança. Nós podemos ser uma referência positiva. Não para sermos imitados, copiados ou tidos simplesmente como salvadores, mas alguém que olha para o futuro, entende que há esperança nesse futuro e que pode fazer a sociedade caminhar numa direção positiva. Eu não sei se isso é uma mensagem, mas é uma reflexão que eu tenho feito sobre o nosso papel como alguém que pode inspirar e deixar um legado para as pessoas. Nós vamos viver biologicamente, simplesmente querendo suprir as nossas necessidades, ou queremos deixar um legado biográfico, verdade. Ou seja, algo que a nossa vida, ainda que por menor que seja, deixe alguma diferença nesse nosso mundo. E para isso a educação é a base, é o fundamento. Parabéns, professor, pela trajetória, pela caminhada, muito sucesso nos projetos e agradecer a você, amigo, amiga, que aqui permaneceram conosco até esse momento, acompanhando o programa Visão em Ação 3.0, que recebeu hoje o professor Ricardo Lengruber, num bate-papo muito bacana, de que forma podemos tornar o ensino mais atraente para os jovens. Repetindo que a gente sempre estreia às terças-feiras às 10 da noite e a partir de quarta-feira o programa está disponível no canal da TVC no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.